Então, assim, a pergunta é, qual que é o grau de engajamento dos seus clientes na proposta que você vendeu para eles, né? Porque se ele não terminar o curso, teoricamente, ele não recebe o impacto e a transformação, né? E aí a gente volta para esse lugar de quando a gente tem um mercado com muita concorrência, igual a gente tem agora, pós-pandemia, todo mundo foi para a internet, está criando seu produto. Quem se diferencia não é mais quem sabe vender, é quem sabe transformar com impacto. Bom dia. Agora sim, oficialmente, começando. Bom, Daniel, ele trabalha hoje na área de produtos, mas eu conheci o Daniel faz 6 anos. Conheci ele como super especialista em marketing, a gente participava junto de um mastermind, um grupo, né? A gente ficou amigo, depois ele se aproximou da gente, se mudou para Sorocaba. A Rebeca também, a esposa, veio junto na época. Depois se tornou colaborador da Eduz, depois virou empreendedor de novo. E agora voltou a ser colaborador, tem alguns meses. E o Daniel, ele, durante toda essa jornada que ele esteve com a gente, ele esteve muito ligado com o cliente, né? Ele sempre foi uma pessoa nessa jornada com quem eu bati muita bola, troquei muita ideia sobre os produtos, sobre os processos que estão diretamente ligados ao cliente, sobre a nossa comunicação com o cliente, o que o cliente pensa da gente, qual o cliente que a gente mais dá atenção, quais são os clientes que são mais aderentes ao nosso perfil como empresa. Então, a gente sempre teve um papo, nesses 6 anos aí, muito diretamente ligado ao cliente. Então, hoje, o assunto que a gente vai falar é encantamento do cliente. Esse foi o assunto escolhido e, por isso, eu chamei o Daniel. O Daniel, hoje, ele está liderando toda a perspectiva do produto, quando a gente olha para o cliente, o que o cliente precisa, né? O que a gente troca de valor com o cliente, vai através do produto, e ele está liderando todo esse processo ligado a produto. Então, bem-vindo aí, Dan. O povo agora conhece um pouquinho. Valeu aí pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Principalmente aqui, né? Bem quentinho, pelo sinal. Especial. Aqui, para quem está olhando de longe aí, quem está em casa, Sorocaba está um frio danado aqui. Ainda mais o riozinho esfria a nossa cuca, mas pelo menos o calorzinho aqui diminui. Bom, Daniel, eu queria começar perguntando a você. Como é que você enxerga essa coisa de encantamento, troca de valor com o cliente? Por que eu pergunto isso? De onde é que está vindo a minha pergunta? Durante as várias empresas que eu criei, eu vi que tem empresas no mercado que se caracterizam, o forte delas é o processo que ela tem. Então, se eu pegar, por exemplo, sei lá, o McDonald's como uma referência, se não fosse o processo de entregar um hambúrguer, um sanduíche muito, muito rápido, ele não conseguiria se posicionar como o fast food, né? Ele praticamente criou o conceito de fast food, a lanchonete mais rápida. Tem empresa que se caracteriza pelo atendimento. Então, a própria Eduz, eu acho que ela acabou se tornando muito forte pelo atendimento que ela tem. Então, tem empresas que você pensar assim, nossa, eu vou naquela empresa porque a forma como eu sou atendida, grandes restaurantes, se você for olhar por trás, normalmente tem um atendimento. Tem empresa que se diferencia por ter algo exclusivo, uma tecnologia exclusiva. Se você pensar em Google praticamente não tem atendimento. Eu não conheço ninguém praticamente que tenha conseguido falar com algum atendente do Google, mas é uma das maiores empresas do mundo. Então, a tecnologia é o seu diferencial. Então, a gente pode ver que existem várias formas de empresas se posicionar no mercado, se diferenciar no mercado. Como é que você vê a questão de encantamento do cliente? Como é que isso facilita ou pode ser um grande diferencial? Como é que é a tua visão sobre isso? Legal. Bom, para começar, eu quero só falar um pouquinho de como eu pensava produto antes e como, né, o Eugênio e a Eduz mudou um pouco a minha visão de produto.
Lá atrás, quando eu tinha uma pegada 100% de tecnologia, antes de entrar no marketing, a gente só olhava assim, caramba, temos que construir um produto. E produto é tecnologia, é tela, tem uma conexão de internet e o cliente vai utilizar. Quem tiver o melhor produto vai vencer no mercado. E aí eu comecei a construir alguns produtos. E tinha uma habilidade de design, de modelagem, então saía um pouco na frente da concorrência por ter um aspecto bonito, né, do produto. Só que, em determinado momento, parecia que o produto era um pouco vazio, porque não tinha essa camada de serviço, né, que o Eugênio falou. E aí começou a virar uma chavinha, comecei a observar que, na verdade, tinham muitos produtos que eram campeões, que davam certo, mas que o produto em si ele era mediano. Só que a camada de serviço, de atendimento, de cuidado com o cliente, de se importar mesmo se está tendo um impacto positivo na vida dele, né, era superior. Então, comecei a reequilibrar como eu pensava o produto, né? Então, agora não era mais só tecnologia, né? Quando o pessoal fala ficar escovando o bit, fazendo a tela perfeita, mas sim medir qual era o impacto que ele estava tendo no cliente. E aí, quando eu cheguei na Eduz, lá em 2015, se eu não me engano, né, o produto estava se formando, né, a base, os fundamentos que a gente tinha hoje. E eu ficava assim, caramba, tem muito para evoluir, né, tem muito para a gente descobrir aqui. Só que, em contrapartida, esse lado de observação, de se importar com o cliente, de prestar o serviço, né, que muitas vezes ainda não estava pronto no produto, mas como seres humanos a gente estava ali apoiando, estava muito na frente da concorrência. E eu ficava observando aquilo, né, falando, caramba, o produto está se construindo, mas olha o grau de atendimento. O Eugênio, ele visitava os clientes, ia para os masterminds, recebia o pessoal na casa dele, ajudava, né? A gente fazia viagem juntos. Então, assim, era muito calor humano de se importar. Falar, cara, está tudo bem com o seu negócio? Você está pagando as contas? Como que a gente pode te ajudar? Às vezes, o cliente chegava aqui para visitar a Eduz, a gente priorizava uma feature no começo, né, que tinha alguns clientes, para que ele pudesse continuar nesse mercado de infoprodutos. E esse grau de serviço, né, de se importar realmente com quem está do outro lado, começou a virar uma chavinha na minha cabeça. E aí eu comecei a ver o produto em si, a tecnologia, somente como um meio da gente escalar essa prestação de serviço que a gente já tem no nosso core, né, que é se importar realmente. Então, hoje, né, depois desses 5 anos de maturidade de Eduz, com os nossos produtos já robustos, com o nosso grau de inovação, de potencial de criar produto. Todo mês, se a gente quisesse, a gente criava um produto novo, porque tem pessoas, tem ideias, tem clientes querendo usar. Mas a gente se manter essencial em se importar com o que está chegando para o cliente, se ele está conseguindo usar, se está chegando valor real, né? Isso ainda mantém nosso fundamento. Então, hoje, Eugênio, eu acredito que a Eduz percebeu que a maneira que ela tem de levar e garantir que o valor chegue para os nossos clientes é dividir a nossa empresa em alguns blocos, né, que a gente está chamando de verticalização. Quantos aqui já ouviram esse termo nos corredores? Verticalização da Eduz. Então, a verticalização da Eduz é uma maneira de a gente falar assim, caramba, quais são os nossos 3 macro grupos de clientes? Por exemplo, é o que está começando, é o que está tentando se manter no jogo, né, de empreender, e a pessoa que precisa escalar, que ela já descobriu o posicionamento e quer vender mais, né, gerar mais impacto. Então, esses 3 grupos, a gente já sabe servir individualmente, a equipe de CS, de atendimento, a gente já conhece profundamente esse cliente. E a gente começou a se fazer essa pergunta, como o produto, que, como meio, pode se adaptar e servir ainda melhor, levar esse impacto que a gente tem como seres humanos, como serviço, de uma forma um pouco mais automatizada, um pouco mais escalável, um pouco mais homogênea para os nossos clientes. Então, esse é o nosso desafio, que a gente está cumprindo muito bem. Em breve, a gente vai ter novidades aí para todo mundo, inclusive para os nossos clientes, né? Com essa personalização ainda maior, esse cuidado ainda maior com a jornada individual de cada um. Então, Eugênio, acredito que gerar valor é isso, ser mais relevante para o cliente, não importa se é como serviço, como produto, né? Como seres humanos tocando a vida deles, gerando impacto, mas ser cada vez mais geradores de valor para o negócio dele. Então, eu acredito que esse é o caminho que a gente está seguindo. Agora, uma pergunta complicada. Você comentou aí que você descobriu que o produto não é só o software, né? O produto é mais do que o software. É tudo em volta da prestação de serviço que a gente faz para o cliente. E se a gente olhar para a nossa realidade,
No dia a dia aparecem milhares de tickets na caixa de novos chamados. São milhares de pessoas querendo conversar com a gente pelo chat, né? O volume de interações que existe, principalmente quando a gente trabalha com internet, eu acho que essa é a mesma realidade com os nossos clientes, que trabalham com milhares e milhares de clientes, de usuários, faz com que a nossa tendência seja automatizar, seja criar processos para que a gente consiga dar conta do volume, consiga criar um mínimo padrão, consiga ter mais produtividade, ou seja, consiga atender um maior volume de clientes, resolver um maior número de problemas com o mesmo esforço. A nossa tendência é essa por causa do volume que a gente trabalha. E aí, parece que a gente normalmente acaba caindo numa armadilha, né? Ao automatizar, eu acabo esquecendo que ali por trás daquele chamado, daquele e-mail e tal, tem um ser humano. Como é que a gente faz para lembrar que ainda tem um ser humano do lado de lá, que no final das contas não é sobre o ticket que é respondido, não é sobre a nova funcionalidade que é entregue. É muito mais sobre qual é a dor que o cliente está sentindo e como é que a gente sana essa dor, como é que a gente ajuda o cliente a sanar essa dor ou a realizar um sonho, né? A gente fala isso também. Como é que faz isso quando a gente trabalha com esse volume de interações, de transações que nós e os nossos clientes têm, né? Legal, boa pergunta. A gente observa, Eugênio, que, na verdade, assim, tem uma camada de toque do ser humano que só o ser humano consegue interpretar e resolver, né? Então, às vezes, o cliente, nem ele sabe explicar direito o que ele precisa resolver, ele só sente o problema, e aí é importante um ser humano interpretando ali a conversa, o diálogo, dando feedback. Mas tem muitas dúvidas, né? Muitas situações que o produtor ele poderia, de forma self-service, né, um autoatendimento, resolver a vida dele, né? Os nossos clientes mesmo descobriram onde está uma resposta, onde está um recurso, onde está uma ajuda. Então, acho que o nosso desafio não é automatizar 100% tudo. O nosso desafio é ter o toque humano na hora certa ali da jornada que possa desbloquear e ajudar mesmo o nosso cliente. E você falou uma métrica legal, né? Eu vejo muito, trabalhei já na época de agência, já tive agência, muitos clientes tinham essa métrica de quantos tickets, né? Quantos clientes eles tocavam. Aí, nossa, respondemos 98% dos tickets. Aí tinha lá 5.000 tickets. E se você olhar essa métrica, ela é um pouco distorcida, né? Que se eu peço uma ajuda, por exemplo, Eduz, preciso resetar minha senha. E a Eduz mesmo responde de forma automática. O seu e-mail está sendo processado? Teoricamente está, né, uns 98% de respondido. O cliente foi ajudado? Ainda não, ele foi deixado ali em stand-by. Então, é muito importante a gente realmente olhar a solução do problema, que ele quer resetar a senha. Então, ter uma métrica mais limpa de como a gente está realmente desbloqueando o cliente, né, no dia a dia, e aí vem um pouco da gente conhecer o dia a dia, de que ele está tentando fazer, qual que é a jornada individual dele. O nosso mercado, né, de infoproduto, de vendas online, ele quer cadastrar um produto, vender e atender os clientes. Então, geralmente, quando ele pede ajuda, tem alguma parte que está sendo, né, obstruída ali, ou que ele não tem conhecimento de como utilizar ainda. Então, a gente ter certeza de que, além de responder, a gente desbloqueou ele, saiu da frente do cliente para que ele possa seguir o caminho, isso é muito importante. Ter essa sensibilidade de permitir que ele chegue no objetivo dele, né? Então, às vezes, não é só, tipo assim, espera aí que eu vou te responder. Ou então, tá aqui um link de ajuda, mas, cara, será que essa pessoa entendeu o link? Trazer esse feedback, né? Trazer esse acompanhamento. Mas eu acho que, enfim, é ter certeza de que ele conseguiu avançar onde que ele estava ali bloqueado. Você comentou aí, no começo da sua fala, que muitas vezes nem o cliente sabe direito o que ele quer, né? E a gente fica numa sinuca de bico, porque, teoricamente, nosso trabalho é servir o cliente, né? Como é que a gente sabe o que é que a gente tem que fazer o que o cliente está pedindo, que o momento que a gente tem que atender cegamente o que o cliente está pedindo, e o momento que a gente tem que dizer para o cliente, olha, isso aqui para você não é o melhor, tem outra coisa que é melhor, a gente não vai fazer isso porque a gente não pode, a gente não, sei lá, não está nos nossos planos e tal, você não vai ser atendido. Como é que a gente sabe em que hora que a gente tem que ser mais
firme no sentido de fazer as nossas escolhas por nós mesmos ou fazer a escolha porque o cliente está pedindo, né? O cliente tem sempre razão. Como é que a gente sabe? Toma essa decisão. Legal. Bom, particularmente, sempre que eu me boto nessa posição, né, de caramba, a gente passou por isso recente, né, em alguns produtos. Quando o produto ele é mais jovem, ele precisa muito desse feedback do cliente, né, porque a gente está validando algo. E teve um exemplo com o nosso produto do Reicamp, da Alpha Class, que como ele está muito nessa fase de cimentar, né, ali os muros, está secando ainda, os clientes têm muito poder. Um cliente que chega, ele pode mudar totalmente os próximos 5 anos do produto. Então, é muito valioso também a gente, como organização, como Eduz, ter certeza para onde a gente está indo e qual jornada do cliente a gente está servindo. Então, por exemplo, vendas online com infoproduto, né, produtos digitais e atendimento ao aluno. Tudo que tiver nesse escopo e a gente ter o feeling de que o que o produtor pediu, um cliente pediu, faz sentido para a jornada de todo mundo, a gente construir essa feature, a gente criar esse atendimento, criar um novo evento. Tudo que fizer sentido para mais de uma pessoa, não somente para essa pessoa que pediu ali, né, a gente bota na nossa lista e avalia e fala assim, cara, faz sentido para mais pessoas, é uma dor real da jornada que a Eduz decidiu servir no mercado, do nosso posicionamento. E tem algumas coisas que os clientes pedem e, às vezes, tem outro extremo, né? A pessoa está tentando, sei lá, criar uma franquia offline, tentando usar a Eduz. Acontece, mas a gente, em determinado momento, tem que priorizar. A gente continua construindo a jornada do produtor, do empreendedor digital, ou pivota para outro mercado. Então, a gente tende, né, a permanecer na nossa missão, que é servir essa pessoa. Então, quando a gente recebe, né, um pedido muito assim fora do nosso contexto, a gente bota nesse lugar de análise. Faz sentido para mais pessoas? O que essa pessoa está pedindo de verdade? Né? Às vezes o cliente ele é muito literal. Eu preciso de um botão no canto esquerdo. Aí você, caramba, vou abrir um ticket então para o time lá, criar um botão no canto esquerdo. Mas espera aí, o que esse cara está tentando fazer? Ele está tentando fazer um saque. Não, mas então, espera aí. O saque seria melhor se ele, sei lá, tivesse um botão lá embaixo. Então, essa interpretação de o que ele está pedindo versus o que ele realmente precisa, isso é um dever nosso, né? É uma habilidade que a gente, como Eduz, evolui todos os dias, ouvindo vários clientes, interpretando qual realmente é o problema real ali. E, igual você falou, nem sempre, pelo calor da emoção ali no dia a dia, o cliente tem essa visão, né, do que Eduz já tem, para onde ela está indo, e se consegue continuar servindo esse cliente específico nessa jornada. Então, eu acredito que é esse 80-20 de medir para onde a Eduz está indo com o problema real do cliente. E, às vezes, ele está pedindo uma coisa, a gente fala, não, mas isso aqui a gente soluciona de outra forma. Não precisa construir, porque já existe, a gente acalenta a dor do usuário, né? E todo mundo sai ganhando. Ele abre mão de um recurso que ele pediu, a gente também já tem algo, faz um 80-20 ali e todo mundo sai ganhando. Eu gosto de dar um exemplo nesse sentido, que é o seguinte, é comum a gente ouvir, né? O cliente tem sempre razão, tem que satisfazer o cliente, não posso deixar o cliente triste. Aí o cliente chega para você e diz assim, cara, eu quero esse produto de graça. O cliente está pedindo, e aí, o que eu faço? Né? É um exemplo extremo para lembrar que o que nós temos, na verdade, é uma relação de equilíbrio e que tem que ser bom para as duas partes. Né? E outra coisa que eu também lembro, se você tiver... Vamos pensar num produto. Aí vai ser mulheres e homens usando. A mulher pede para ser rosa, o homem pede para ser cinza. Né? E aí? O que a gente faz? Né? Eu vou atender os dois clientes. Também é muito comum a gente ter conflito entre pedidos de clientes diferentes. Né? Eu queria que você atendesse mais rápido. Não, eu queria que você atendesse até o fim, melhor. Passasse 2 dias, mas resolvesse até o fim. E aí, qual dos dois eu devo resolver? Quando eu chego nesse dilema, eu sempre lembro que não existe o certo e errado de um lado e do outro. Né? O que existe é o cliente precisa ser, do ponto de vista de atendimento, acalmado, ou ele precisa ser acolhido. Então, se a pessoa está querendo dar uma sugestão e você não acolhe a sugestão dele, é comum ele ficar chateado. Putz, mas eu falei, isso aqui seria melhor de outro jeito. Se ele sabe que você ouviu e você deu uma resposta para ele tem a sensação que ele foi ouvido, mesmo que ele não necessariamente tenha sido atendido. Então,
eu lembro sempre desse extremo. Se o cliente pedir para reduzir pela metade o valor do seu preço, você vai atendê-lo obrigatoriamente? Já a pessoa chegar para a Apple e dizer assim, o iPhone está muito caro, eu quero um iPhone que é um terço do preço, está muito caro. Será que a Apple ia se preocupar com isso e iria baixar o preço por causa disso? Não é porque ela não atendeu ao desejo do cliente, ele sente o desejo de ter um iPhone mais barato. Mas não é porque ele não atendeu o desejo que ele deixou de atender o cliente, né? Então tem que ver qual é a real dor ou a real necessidade que o cliente está precisando, né? Não tem a ver com o que ele pede obrigatoriamente, tem a ver com o que ele precisa. E aí, eu faço a pergunta para você. Você já deve ter dito não para o cliente, né? Como é que você diz não para um cliente e mantém ele feliz? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que estou melhorando essa resposta a cada vez que a gente diz não. Mas, no fundo, é deixar claro, Eugênio, eu acho que esse ponto de equilíbrio, né? Porque, igual você falou, se ele pede para o produto de graça e eu faço disso um atendimento que ele pediu porque ele tem razão, amanhã eu não consigo continuar servindo ele. Então, a jornada dele e a minha são interrompidas. Então, eu acho que é deixar claro essa comunicação que existe, sim, um relacionamento, e aí os dois têm que ceder, os dois têm que construir, os dois dão insights, mas tem um ponto de equilíbrio que é em prol da sustentação do nosso negócio, né? E como a gente geralmente é uma plataforma com que o negócio dele gira em cima, se a gente deixa de existir, amanhã o checkout, por exemplo, ele não consegue vender. Então, quando a gente deixa claro que a gente escutou e realmente considerou o que ele falou, e às vezes a gente vai fazer, às vezes faz sentido, nem sempre a gente está certo, né? A maioria das vezes o cliente pede, a gente avalia, a gente fala, caramba, mas faz sentido mesmo, porque a jornada é dele, né? A gente está aqui para sustentar a jornada dele. A gente está proporcionando com que ele empreenda. Então, quem está descobrindo no dia a dia o que precisa para ele continuar a jornada é o próprio cliente. E uma das coisas que eu também aprendi quando me aproximei do Eugênio e da Eduz é que, quando você continua prestando serviço, se relacionando, né, conversando com o cliente, o produto ele vai se adaptando. Então, não é o contrário. A gente vai para uma sala, faz o produto e depois fala assim, chama os clientes, que agora o produto está bom. É o inverso. A gente presta o serviço, o Regis, a equipe dele, continua ali com o cliente, falando, e aí, como é que está sentindo esse toque humano? E isso vai traduzindo o produto nessas construções. Então, através da prestação de serviço, o produto nasce. E é um dilema legal da gente pensar, né? Que a gente fala, Eduz é uma empresa de produto, mas o produto ele precisa da camada de serviço de atendimento. Não basta só ser produto, porque o produto ele não enxerga o cliente, o serviço enxerga o cliente. Então, essa camada de acompanhamento, de conversa, né? E aí, respondendo a pergunta, quando a gente diz não para o cliente, é a gente deixando claro para ele que é um não que faz sentido, não é um não pessoal. Fala assim, não, o Dano quer, se fosse para o Eugênio, ele faria. É botar o ponto de vista, cara, olha aqui a plataforma, esses são os nossos clientes. O que você está pedindo, dá para fazer dessa forma. Faz sentido para você? Ah, não, faz sentido. Então, show. Poxa, não faz sentido. Caramba, mas eu posso ir até aqui. Se eu for só até aqui, te ajuda? Ajuda. Então, tá, até aqui eu consigo ir. E essa negociação é algo saudável, né? Então, essa camada de negociação a gente chama de serviço. Eu estou atendendo o cliente. E o que sai disso, a gente vai concretizando, né, cimentando no produto para que sirva ainda mais pessoas de uma forma um pouco mais automatizada e escalável. Mas não existe automatizado sem ter esse relacionamento com o cliente no 1 a 1, nessa percepção. Senão, a gente perde, né, o feeling do cliente. E quando a gente fala tocar no cliente, estar próximo do cliente, é isso. É a camada de serviço e atendimento. Não tem como, e a gente nem deseja que a Eduz automatize tudo. Isso é impossível, a gente não acredita nisso. Por isso que a gente fala que é o mais humano, né? O mais humano constrói um produto relevante. O mais humano constrói um produto escalável que atende de forma com que a jornada dele consiga permanecer dia após dia crescendo, né? Esse lance de automatizar, eu também me lembro muito do que está acontecendo com os bancos, né? Hoje, praticamente, todo o serviço bancário é automatizável, tanto que nasceram diversos bancos que são 100% digitais. E aí, a gente viu, por exemplo, um monte mesmo de agências fechando, milhares de agências fechando, e
no começo, a gente só tinha alguns atendentes de frente às agências ensinando as pessoas a usarem o caixa automático, lá, o caixa eletrônico, para poder fazer suas operações. Só que teve algumas agências, alguns bancos que observaram que, por exemplo, os idosos, mesmo sendo ensinados, eles sentiam a necessidade de falar com a pessoa. Não, eu vou falar com o meu gerente. E aí eles se sentiram abandonados com um banco que disse assim, não tem mais gerente, tchau e bênção. Então, essa necessidade, nesse caso específico do ser humano, mais explicitamente em quem era mais idoso, deixou de ser atendida e abriu uma brecha para o banco que disse assim, não, eu vou atender a este cliente na necessidade completa dele, que é falar com ele, de alguma forma, fazer com que ele se sinta acolhido, se sinta atendido. Então, é mais ou menos isso, não é sobre a funcionalidade sendo automatizada, né? Você não consegue automatizar a necessidade de conexão humana que o ser humano tem. E todo produto, toda empresa tem essa oportunidade de entregar, não um produto somente, né? Entregar além da necessidade objetiva que o produto faz, né? Eu preciso que isso aqui seja resolvido. Mas entregar outras necessidades. As necessidades humanas não vai ter nunca um produto que vai fazer isso. Dificilmente o produto vai conseguir atender as necessidades humanas, que são mais emocionais. Então, isso até para a gente é bom, porque a gente sabe que, por mais que nasce todo dia empresas com novas tecnologias, a gente sofre pouco risco se a gente se mantiver atento a atender as pessoas, não somente atender a um problema, né? Então, eu gosto muito de olhar sempre para isso. Nossa missão não é só atender o problema. E aí tem tudo a ver com a nossa missão, né? Ajudar as pessoas. Tem um parênteses, Eugênio, que compartilhar um pouco lá 2015, quando eu era produtor, né? A gente se conheceu. Foi uma lição também. Lá atrás, eu fiquei conhecido no mercado, assim, conheci o Eugênio, quando eu fiz um produto com a minha mãe, que foi de brigadeiro gourmet. Quem é que lembra dessa época? Tem algumas, né? Então, o Dan era o cara do brigadeiro, né? Hoje, acho que já sumiu esse nome. Acabou. Mas a gente ia nos eventos e falava, o Dan, o brigadeiro e tal. E era um produto que deu muito certo. Vendia bem, o produto era bom. A gente ficou uns 2, 3 anos construindo isso, né? Só que, de repente, eu olhei para esse produto e falei assim, caramba, eu já sei as técnicas de marketing, eu já sei copy, eu sei página, está aqui, por que o produto não dá o próximo passo, né? Não vira, sei lá, uma franquia ou começa a ter funcionários, ter uma equipe, ele só fica aqui, ó, nessa barreira do 0 para o 1, faturando aqui nesse nível, e ele não evolui. E, na verdade, eu entendi que aí o lance do produto só por si só, né? Não basta você construir o produto, você tem que realmente se importar e querer prestar o serviço. Só que o Dan, ele olhou esse mercado só como uma oportunidade de criar um produto. O Dan não queria prestar o serviço. O Dan não se importava de verdade se o cliente estava criando um brigadeiro bom de qualidade vendendo. Eu tinha técnica que ensinava. E isso foi outra chavinha que virou, que traduz em como a gente constrói produto. Então, quando eu vejo alguns empreendedores, né, a gente vê muito chegando na Eduz, no próprio mercado, falando assim, caramba, achei uma oportunidade de mercado de construir um produto ali. E, no fundo, você tem o feeling de, cara, essa pessoa não se importa de verdade com essa jornada. Esse produto pode até dar certo, 1, 2 anos, e aí vai chegar alguém que realmente se importa, vai ver o que ele fez e vai dar profundidade. Então, na Eduz, eu acho que a gente se sustentou, né, e continua crescendo, né, construindo as coisas, porque acho que isso é muito genuíno nas equipes, no nosso pessoal. A gente atende o cliente com uma intenção realmente, cara, aonde eu posso te ajudar? É com um produto, é um serviço, posso te conectar. A intenção, no final, não é vender Eduz, é fazer o cara se desbloquear. E, às vezes, ele fala, cara, preciso dar um mergulho ali no concorrente. A gente fala, cara, meu amigo, vai, mas nossos valores é isso. Quando você precisar disso daqui, a gente está disposto. Daqui 3 meses, 4 meses, vem o cliente de volta, a gente acolhe, porque a nossa intenção genuína é fazer ele crescer. E eu acho que isso faz com que a gente construa novos produtos melhores e continue atendendo, né? Então, qual foi o aprendizado lá do Dan, no Brigadeiro? Fala assim, cara, eu sou a pessoa que mais tem impacto aqui nesse negócio, e eu não me importo com a transformação real desse cliente. Porém, sem as ferramentas de criar produto, eu preciso transformar isso num nicho que eu me importe com a jornada do cliente. Então, peguei essa habilidade, o negócio se desfez, né, porque dependia muito dessa habilidade de copy, de tráfego. Eu falei, cara, eu preciso aplicar isso que eu aprendi em um tipo de cliente que eu
viva o dia a dia dele e me importe se aquilo está tendo resultado. E aí foi onde eu retomei essa pegada de criar produtos com tecnologia, no mercado também de infoprodutos, e me conectei de volta com a Eduz, porque eu sentia muito prazer de ver os produtores crescendo, né? Então, facilmente eu me via em rodas, conversando, dando palestras, e não ganhava nada por aquilo. Eu falei, caramba, eu realmente me importo com esse cliente. A Eduz se importa com esse cliente, vamos juntar, e aqui a gente está juntando forças novamente para continuar servindo os clientes. Muito bom. Você comentou, Dan, com relação ao processo de venda, né? No mundo do infoproduto, a gente sabe que é muito usado copy, tráfego e oferta e gatilhos mentais e parará, parará. A Eduz, especificamente, a gente tomou a decisão intencional de ir na contramão disso. A gente não tem sequer uma equipe de venda ainda, né? Muito em breve a gente vai ter, mas hoje a gente não tem, de verdade, um time que diga assim, minha missão hoje é trazer 10 clientes para a Eduz. A gente não tem hoje, intencionalmente, essa equipe montada. Então, a nossa preocupação com vendas, pelo menos com pré-venda, ela é muito baixa, e se eu comparar com outras empresas, é até curioso, né? Porque é difícil achar uma empresa que não tem departamento de vendas mesmo. Só que nós tomamos uma decisão, racionalmente falando, a decisão intencional de não ter, porque a gente confiava, a gente confiou, e se a gente atender muito bem o cliente, se a gente cumprir muito bem nossa missão, o nosso cliente vai chamar um amigo. Ele conhece alguém que precisa do nosso serviço. E ele vai chamar um amigo dele, e ele vai estar tão encantado que, ao chamar esse amigo, ele vai ser o nosso maior vendedor. Muito parecido com o que acontece com um restaurante, né? Se a gente for olhar, são poucos os restaurantes que realmente cresceram com marketing. Eu conheço, conto nos dedos, né? O McDonald's talvez seja um dos poucos que eu possa enunciar. A grande maioria dos restaurantes que eu conheço, eles cresceram com boca a boca. Um cliente satisfeito que indica outro cliente satisfeito. Então, isso é uma premissa, né? De vendas que nós temos aqui na empresa. Só que essa premissa, ela depende totalmente do cliente estar satisfeito. Mais que isso, ele tem que estar um pouquinho a mais do que satisfeito. Porque você não arrisca a sua reputação para indicar para o amigo se você tiver alguma coisa a perder. Você não arrisca a sua reputação com facilidade. Então, ele tem que estar um pouquinho além de satisfeito. Ele já tem que estar entrando na zona de encantamento, que a gente fala, né? E essa é uma das razões pelas quais a gente colocou encantamento nos nossos valores. Porque a gente acredita tanto isso dentro quanto fora de casa, quanto para fora. Como é que a gente faz esse trabalho de manter atendendo absurdamente bem se a gente continuar, na sua visão, se a gente estiver num mercado onde a gente passe algum perrengue financeiro, ou seja, se a gente não tiver condições de manter o nível de atendimento que a gente precisa para esse fenômeno do encantamento acontecer. Ou seja, se a gente estivesse num ambiente extremamente hostil, se a gente estivesse vendendo pão, né, que tem muita concorrência, como é que a gente faz ainda esse fenômeno acontecer? Ainda é possível, na sua opinião, esse fenômeno acontecer? Rapaz... peguei você agora, hein? Pergunta difícil. Eu acredito que essa essência que a gente tem de relacionamento, ela permite com que a gente estique um pouco mais a relação, né? Quando a gente está próximo, você consegue fazer umas brigas, tem uns estresses, mas no final é elástico, né? Vai e volta, a gente cede e constrói junto. Eu acho que quando a gente constrói as coisas e vai com a intenção de encantar realmente, não só de entregar, né? E é uma linha muito tênue quando você vê, né? O lance do ticket que a gente falou. Quando eu só respondo, eu entrego. Mas quando eu resolvo, eu encanto. Esse é um exemplo muito óbvio, mas isso pode ser em qualquer área. Desde quando eu peço um saque, sei lá, e o saque é bloqueado. Por algum motivo que faz sentido, o saque foi bloqueado. Mas o cliente só recebeu uma entrega, ele não foi encantado. Por quê? Como eu posso resolver? Eu posso pedir um novo saque? Então, assim, essas miudezes do dia a dia, eu acho que em tempos de escassez, em tempos de dificuldade de mercado, de turbulência,
Quanto mais a gente tem um relacionamento que seja elástico com os clientes, mais a gente consegue passar sem sentir tanto, né, essas oscilações. Então, acho que é mais manter esse core da Eduz de encantar e ter mais intenção nisso nas coisas do dia a dia, de produto a atendimento, a conversas, né, quando a gente fala, cara, isso daqui é o entregável, e qual é o encantamento? Ter muito claro isso, né? Essa intenção faz a gente... Nosso nível de consciência ser pivotado para esse lugar de encantamento. E é difícil, né? É difícil, porque no dia a dia a gente está no automático. A gente vai, reunião, entrega, fala, caramba, dá um checklist aqui, já fiz. E quantas vezes você vai no checklist de novo e fala assim, encantei, e você, caraca, acho que eu não encantei nenhum dessa vez. Então, se tivesse 2 caixinhas de entregue versus encantada, traria um nível de consciência, né? É um exercício aqui lúdico, né? Mas traz a gente para esse nível de que, cara, é aqui que a gente escolheu estar. Tanto que está aqui nos nossos, né, valores, nossos princípios. Então, ter mais esse nível de consciência nesse período ajuda a gente a tomar decisões mais essencialistas, né? Que às vezes tem 3 checklists, 3 tarefas de entrega, mas uma só encanta. Poxa, será qual que é mais relevante aqui? É encantar. Então, vamos começar por ela. Quando chegar aqui 9 horas da manhã, eu vou começar pela que encanta, para ter certeza de que é ela que vai sair. Então, esse nível de consciência das coisas, para deixar o relacionamento elástico, né? Eu acho que encantamento deixa isso elástico, traz colágeno para o relacionamento, faz a gente ter esse tempo, né, de construir mais coisas com o cliente. Eu gosto de usar, para essa situação, o exemplo do Nubank, né? Cartão de crédito existe há décadas. Há décadas. E todo mundo estava fazendo a mesma coisa. O cartão de crédito era o pão. Todo mundo fazia a mesma coisa, só que praticamente todo mundo que eu conhecia de cartão de crédito estava insatisfeito com o cartão de crédito. Eu não conheço ninguém que ama, nossa, adoro a minha empresa de cartão de crédito. Nunca vi isso acontecer, né? E como é que ficou um mercado por décadas com vários competidores brigando ali por microtaxa, na escassez desgraçada, e ninguém entendendo que o cliente precisava de atenção. E aí chegou no Nubank, em poucos anos, botou 40 milhões de clientes no bolso. Só porque ele resolveu dar um pouquinho. Se você olhar o que o Nubank faz, não é muita coisa, não. Ele deu um tiquinho de atenção. Então, mesmo na briga do pão, existe uma grande oportunidade, porque está todo mundo na briga do pão. Se você sai da briga do pão, você tende a se destacar. Tanto é que as padarias mais caras, normalmente são as mais lotadas. É meio estranho, né? Deveria ser a mais vazia, né? Mas por quê? Porque está todo mundo na briga do pão. E aí alguém que se destaca, vai um pouquinho além, dá uma entrega a mais, polariza, porque está todo mundo tão dolorido que qualquer sombra que você dá de, nossa, vou acabar com a minha dor, você atrai o cliente. Então, eu vejo muito, muito crítico essa coisa de ter muito cuidado na hora de atender o cliente, na hora de entregar uma microsolução. Um pequeno detalhe do tipo, eu não vou terminar hoje, amanhã eu termino, é uma pequena coisa, mas um dia na vida do cliente é muita coisa. Faz uma diferença absurda. É o dia que ele passa do ponto e diz assim, eu não quero mais saber. Aí ele entrou na briga do pão, e aí agora ele vai começar a procurar outra padaria. Né? Porque ele setou a mente. Chega, já deu. É aquela horinha a mais que a gente levou para ajudá-lo, aquela horinha a mais que ele ficou procurando e não conseguiu achar uma solução. Então, eu gosto também da briga do pão, porque eu acho que lá tem mais oportunidade até. Só que você tem que estar com nível de consciência alto, né? Você tem que estar observando para poder não cair nessa armadilha da grana, né? Tem que dar um passinho a mais. Eugênio, eu particularmente já me peguei várias vezes, né, tentando ler a tua trajetória até a Eduz, né, construindo vários outros negócios de atendimento ao cliente. E apesar de eu enxergar a Eduz com produtos, eu não via o Eugênio, né, assim, como o cara de construir realmente produto, apesar de ser técnico, mas o cara de serviço, o cara que prestava o serviço com qualidade e se portava com o cliente. Qual foi a virada de chave que você viu? Caramba, aqui realmente está o diferencial. Você falou desse lance do pão, né? Um atendimento um pouquinho a mais. Foi em algum momento, em algum outro negócio, foi você observando um cliente, foi algum livro que você leu, onde você percebeu que isso faria a Eduz permanecer servindo o cliente pelos próximos 10, 20 anos? Faz sentido essa pergunta, pessoal? Então, vamos lá. Boa.
Na verdade, eu só vim descobrir isso tem poucos anos, né? Tem uns 4, 5 anos, quando, sem querer, a gente observou que a Eduz tinha caído no posicionamento de atendimento. Aí eu disse, nossa, é isso, então. Mas, olhando a minha história, eu acho que isso começou no ano que eu me formei. Eu tinha uma empresa de software e a gente fazia software sob medida, ou seja, o povo contratava a gente, eu quero fazer esse software, a gente ia lá e fazia. O que eles pedissem, a gente fazia, porque não era o nosso software, era o software do cliente. E aí, quando eu estava já no segundo ou terceiro projeto, mais ou menos, eu comecei a observar que, invariavelmente, nesses 3 projetos, o cliente ele sabia muito pouco sobre o problema dele e, muito rapidamente, eu fazia a gestão do projeto, eu sabia mais do que o cliente sobre aquele problema que ele tinha. Porque eu que estava resolvendo o problema. E aí eu mesmo, intuitivamente, chegava ali e dizia, rapaz, isso aqui que você precisa, você também precisa disso. Eu estendia. Você não quer aproveitar e resolver esse problema também? E, normalmente, o primeiro projeto que ele me chamava era pequeno. Vou dar um exemplo hoje. Vamos supor, ele vai me chamar para fazer um software e vai me pagar R$30 mil. Era uma coisa pouca. Para você trabalhar 2 meses com 2 colaboradores, é muito pouco dinheiro. Não daria para pagar as contas. Mas, quando eu achava um problema que ele não estava vendo e que eu mostrava que aquilo ali era muito maior do que o que ele pediu, ali eu poderia cobrar R$500 mil que ele pagaria. Então, eu ganhava dinheiro, na verdade, no problema que ele nem sabia que existia. Eu acho que começou ali. Então, todos os projetos que vinham em seguida eram muito mais eu sendo um funcionário do cliente, achando o problema e resolvendo, do que efetivamente o cliente me pedindo um produto para eu entregar. Então, o produto era só a forma de realmente resolver o problema do cliente. O software nunca foi, de verdade, o produto. Tanto que não sobrou quase nada daquela época de produtos, né? E quando a Eduz nasceu, ela foi muito assim. A gente nasceu, a gente era um produto, a gente vendia cursos. Então, não existia cliente para a gente criar. A gente criou o produto sem nenhum cliente e depois foi ver se os clientes compravam. E eles não queriam comprar. Tanto que a Eduz faliu, né? Em 2014 ela faliu. Porque o cliente não queria comprar aquele produto que a gente fez. E quando a gente foi fazer de novo, toda a base da Eduz foi, já que a gente vai prestar serviço e não mais vender produto, eu tenho que dar um jeito de prestar serviço muito facilmente e descobrir muito rapidamente quais são os problemas que o cliente tem, para poder a gente resolver e cobrar por isso. E foi assim que a Eduz cresceu, né? Foi assim que ela ressurgiu, pivotou e cresceu. E hoje eu acho que essa é uma das bases nossas de criação de produto. Né? É muito mais a gente criar ferramentas para que a gente rapidamente solucione problemas do cliente do que efetivamente, nossa, olha, isso aqui é massa, eu quero ser o reconhecido do mercado por ter esse produto mais fodão. Não. Isso não, pelo menos comigo, não acontece. Eu não sinto vontade de ter esse produtão. Mas eu sinto vontade de ter uma base muito grande de clientes satisfeitos consumindo os nossos produtos. Isso eu sinto muita vontade. Aí faz sentido esse pivotamento aí? Faz sentido. Eu sempre vejo também, sempre não, né? Agora eu vejo, antes não via, que a gente poderia existir como Eduz, talvez num nível menos escalado, né? Com menos clientes, até sem o software. Imagina se o cliente toca o telefone e fala, oi, queria criar um produto. Aí vem a gente e fala, qual é o nome do produto? Quanto você quer cobrar? A gente configura o checkout, sobe lá manualmente e fala assim, vou te mandar o link aí via o SMS. Enfim, o serviço continua sendo prestado, né? E é importante essa viradinha de mentalidade, porque parece, às vezes, no dia a dia, que a gente só quer jogar o cliente lá para o produto. Se não tiver no produto, a gente não pode falar, não, mas não está pronto isso ainda. Fala, caramba, mas vamos começar a prestar o serviço. O produto ele vai escalar, ele não vai precisar de 100 pessoas atendendo o telefone para criar o produto para o cara. Então, vamos criar uma forma de escalar e automatizar o que a gente já viu que é valioso, que é criar um produto. Então, beleza, agora 100 pessoas não precisam mais atender e criar produto. Agora vamos, sei lá, fazer o debrief do lançamento dele. Até o dia que a gente tiver tanta expertise de analisar o lançamento do cara e saber o que deu certo e deu errado, que a gente se reúna como um produto e fala, achamos um produto, agora esse conhecimento vai ser automatizado. A gente para de fazer debrief e vai prestar serviço em uma nova camada. Então, quando a gente vê isso, Eugênio, eu percebo que é uma esteirinha, né? O relacionamento com o cliente, presta o serviço, a gente aprende, valida que isso ali é valioso para o cliente, de uma certa forma, produtiza esse serviço e escala. A gente consegue atender mais clientes com uma forma
mais homogênea de qualidade. Faz sentido isso? Faz total. Total. Vou pegar essa sua fala aí e vou enveredar para outro lugar agora. Como é que você vê a interdependência entre esse monte de time que nós temos aqui? A gente tem 80 times, tem uma interdependência danada, né? Você é mais da área de produto. Então, talvez você tenha essa fala que você traz, ela tenha muito conexão com o pessoal de tecnologia, né? Porque eles estão diretamente ligados a isso. Mas como é que você vê essa interconexão com esse monte de outros times aí? Tem desde o bem-estar financeiro, né? Um monte de times de atendimento. Como é que você vê esse emaranhado? Como é que se manifesta? Trazendo o conceito, né? Eu acredito que assim, a gente acaba criando muitas regras, né? Muitos, sei lá, PAPs, muitos acordos. E eu acho que é essa habilidade de perceber que você vai fazer algo que ainda não está na regra, mas que encanta e tem valor para o cliente ou para o colega, e botar isso na esteirinha de experimentação. Estou vendo se tem algo novo para virar uma regra daqui a pouco, para complementar um PAP, e saber que tem esses dois mundos, que não é só assim, caramba, está escrito aqui, vamos fazer. Ah, não está? Então, em que momento que a gente percebe que tem que entrar uma nova regra? Em que momento a gente percebe que precisa de uma nova pessoa aqui no time, um novo elemento? É quando a gente se permite experimentar, né? Experimentar, às vezes, é correr risco, às vezes é errar mais. Às vezes não, com certeza é errar mais, porque você vai experimentar. Mas acaba que, no fundo, é o aprendizado, né? Então, esse ciclo de feedback que a gente vê muito no produto, né, que é experimentar, aprender, arrumar e relançar, é um ciclo valioso para qualquer área. Então, a gente tem as nossas regras que deixam a gente com segurança, são os nossos aprendizados, mas quais são as experimentações que estão em curso? O que a gente está correndo um pouco de risco para aprender e melhorar o nosso dia a dia? Eu acho que isso é comum para vários setores aqui, não só para produto. É muito bom. Também gosto de ver a empresa hoje, é muito claro isso para mim, como um grande carro, né? Eu não sei quantas peças tem um carro, mas eu chuto que, sei lá, umas 5.000 peças, talvez. Não sei. Se fosse chutar, diria isso. O que aconteceria se, por exemplo, estiver andando e a suspensão do pneu dianteiro da direita der problema? Né? O que acontece se o time que cuida das suspensões simplesmente resolver que vamos fazer um outro projeto agora e deu problema em todas as suspensões? Né? O que acontece com todo o carro? A empresa ela é muito interdependente. Então, cada peça tem que ter um nível de qualidade alta e, por causa da interdependência, se uma delas der problema, algumas são críticas, do tipo, para o carro inteiro. No nosso caso aqui, se o check-out der problema, para o carro inteiro. Né? Se a entrega der problema, para o carro inteiro. Outras vai engasgar o carro, vai andar meia boca, mas vai andar até um certo ponto, né? Qualquer um de nós aqui, quem tem carro, quem tem eletrodoméstico, sabe que ele começa a dar problema, você suporta aquele defeito até um certo dia. Depois você troca. Então, você vai trocar de carro. Você vai aguentar até onde dá, depois você vai trocar. Então, a longo prazo, cada pecinha ela tem a sua importância vital. E, no curtíssimo prazo, algumas são críticas, que pode gerar uma crise instantânea. Né? Então, quando a gente fala de encantamento do cliente, quando a gente fala dessa coisa de um cliente falar para outro, etc., tem toda essa... A complexidade da organização traz toda essa interdependência. Então, a gente tem que ter realmente esse nível de empatia muito grande, um nível de compromisso, um time com o outro, um colaborador com o outro, gigantescamente, porque qualquer coisinha a gente começa a engasgar. E aí, engasgou, é produtividade que cai, é performance que cai. É a mesma coisa de uma gasolina num posto que você comprou, aquela gasolina que não presta. Vai começar a engasgar e aí vai levar um tempo até que você troque a gasolina e você comece a ter o carro performando de novo. Tem uma figura que a gente vê dentro da Eduz, né, que eu chamo ele de polinizador do cliente, né, porque, às vezes, igual a gente falou, tem várias partes do carro e, às vezes, tem... vamos supor que o cliente, né, tá ali dentro do carro, sentado no banco. Quem é o banco está sentindo o cliente ali, está vendo, nossa, ele está com o vidro aberto, está com o vidro fechado, o volante está tateando o cliente. Mas tem umas peças que estão lá no motor, que ele sabe que o cliente está usando porque o carro está andando,
mas ele não está enxergando o cliente, né? Então, tem uma figura que é esses polinizadores do cliente, que é, caramba, nem todo time tem a oportunidade de estar no dia a dia do cliente. Mas eu, como sou uma pessoa que estou vendo, que sou volante, eu poderia chegar e polinizar o time que está lá no motor e falar assim, caramba, deixa eu mostrar para você, deixa eu traduzir aqui o que eu estou sentindo. A mão dele está calejada. E ele está tentando fazer uma curva para a esquerda, mas o volante está trepidando e não está virando. Tem alguma coisa errada aí na roda? Ah, tem, mas é só uma questão. Não, mas essa só uma questão, ele está tentando virar. E a curva ali tem um precipício. Se ele não conseguir virar agora, nem precisa resolver mais. Então, o que eu fiz? Eu polinizei, eu incentivei que esse cara percebesse o que o cliente está tentando fazer. Mas também não é culpa dele, porque ele está lá no motor. Ele só sente as vibrações, né? Então, não tem uma responsabilidade declarada que o volante precisa avisar. Mas ele está vendo. Então, eu vou lá como uma abelhinha mesmo e falo, pessoal, deixa eu mostrar para vocês realmente o que está acontecendo. E aí, quando o time que está lá no motor tem essa consciência, ele fala, eu entendi. E aí ele consegue mudar alguma coisa, né? Experimentar alguma coisa, mudar uma regra ou acelerar a resolução de alguma coisa. Então, essa figura eu vejo que existe em vários lugares. Não são declaradas, né, em papéis, mas elas fazem toda a diferença, né? E qualquer um de nós que tiver essa percepção pode ser esse polinizador do cliente em qualquer outra área que esteja fazendo algo que não esteja enxergando, talvez, um contexto um pouco maior. E uma vez que a gente poliniza, é legal, porque fica ali uns frutos, né? Esse time, essa parte, começa a perceber que também tem algo que ele pode pedir ajuda, que ele pode beber de uma fonte, né, para tomar decisões e fazer a melhoria do processo dele. É isso aí. Acho que todo mundo... com o tempo a gente vai aprender todo mundo a ser polinizador, né? Para os produtores que estão nos assistindo, quais dicas e ações de encantamento vocês dão nesse momento, para que eles possam implementar com seus times? Essas ações induzem o aumento da produtividade e dos resultados? Bom, para o produtor, né? O que a gente vê no nosso mercado? Vou trazer um pouco do contexto lá do Brigadeiro de volta, me botando meu chapeuzinho de produtor. Eu sabia o mecanismo de como eu vendia. Fiquei expert nisso. E eu descobri que isso não era suficiente para dar o próximo passo do negócio. O que faltava, né? E o que a gente vê faltando em muitos produtores? E aí vai a dica. Qual que é a métrica, por exemplo, que você tem que os seus alunos estão terminando, pelo menos terminando o curso que eles compraram? É difícil o produtor ter esse número, que muitos nem enxergam. Ele só vê assim, poxa, fiz 300 vendas no mês. Não teve nenhum reembolso. Maravilha, meu cliente me ama. Mas só 5 terminaram. Não tem uma bandeirinha para você levantar aí? Então, assim, a pergunta é, qual que é o grau de engajamento dos seus clientes na proposta que você vendeu para eles, né? Porque se ele não terminar o curso, teoricamente, ele não recebe o impacto e a transformação, né? E aí a gente volta para esse lugar de quando a gente tem um mercado que está com muita concorrência, igual a gente tem agora, pós-pandemia, todo mundo foi para a internet, está criando seu produto. Quem se diferencia não é mais quem sabe vender, é quem sabe transformar com impacto. Então, as suas aulas, anota aí para você ver qual que é o grau de engajamento dos seus alunos, aonde eles desistem. Poxa, eles demoram 3 meses para atingir 50% do curso, mas o ouro do curso está em 80%. Então, 90% dos seus alunos não estão recebendo a maioria do valor que você está entregando. Eu acho que essa é uma levantada de mão que a gente tem provocado nos clientes que a gente tem a oportunidade de falar, que é se importar com a jornada de entrega. A jornada de venda, acho que a gente saturou. Tem 300 metodologias, é meteórico, é fórmula, é perpétuo. E quantas metodologias de fazer seu cliente receber impacto estão surgindo? A gente vê uma ou outra, mas acho que esse timing de mercado, de ter estratégias intencionais de fazer o seu cliente consumir, aprender e ser transformado, é o que a gente vai viver aqui agora, né? O Ricardo Chinachique fala muito disso, o funil invertido. A gente vê o funil, né, que é acessou a página, foi para o checkout, clicou em comprar e comprou. Aí acabou? Não, agora você inverte o funil. Começou o curso, terminou o curso, entendeu a mensagem, fez transformação, indicou
para outros clientes, né? Então, é um funil ampulheta que a gente chama, né? E esse acho que seria um insight legal de encantamento. Por quê? Encantamento é fazer além. A maioria dos negócios digitais só querem vender. O além é, eu vendo, mas quero ter certeza de que ele está aprendendo e recebendo valor. E até uma forma inteligente dele perceber o valor e acabar comprando mais, né? E aí é um ciclo, né, que se sustenta. Mas um dever de casa é qual que é a taxa de término dos seus cursos para os seus alunos, né? É um número legal que pode te dizer muito sobre a sua intenção de ajudar as pessoas. Muito bom. Para fechar, eu lembro sempre da pirâmide do encantamento, né? Que as necessidades que a gente atende do cliente vão dizer quão encantado ele está. Só que se você não atender na ordem certa, provavelmente você vai frustrar o cliente. Qual é a ordem? Primeiro, atender as necessidades básicas, o feijão com arroz, o que ele pediu, o que ele está pedindo, é aquilo que está doendo absurdamente agora. Depois faz aquilo com muita qualidade, é o segundo nível. Se você não entregar o básico, não adianta tentar fazer com qualidade o que você está entregando. Então, primeiro entrega o básico, mesmo que seja sem qualidade, mas entrega. Depois entrega com qualidade. Depois você já está entregando o básico com muita qualidade, aí vai para o terceiro nível de encantamento, que é, agora eu vou surpreender o cliente, agora eu vou fazer um algo mais. Muita gente tenta encantar fazendo primeiro o algo mais. Não, o algo mais ele vem por último, primeiro vem o feijão com arroz. Isso acho que vale para qualquer mercado, qualquer tamanho de cliente, qualquer nicho, não importa, você vai ter sempre a pirâmide do encantamento como drive de satisfação do cliente e esse processo de propagação, member get member, né? Um cliente indicando para outro. Vira embaixador, né? Vira embaixador. Essa palavra embaixador é bem legal. A gente vê muito no contexto agora no mercado, falando de comunidades, né? De grupos de pessoas aprendendo em prol de uma mensagem de impacto. Antes a gente via que os alunos queriam aprender sozinho, né? Na área de membros, cada um no seu tempo. E a gente está, acho que, não sei, talvez da pandemia, as pessoas sentiram falta das conexões. As pessoas estão precisando de ir para evento, comunidades. Então, a gente também saber que uma das necessidades básicas, por exemplo, do ser humano é se relacionar, uma das coisas que o produtor poderia fazer beleza, tem o curso que você comprou, né? Tem o conteúdo específico. Você quer aprender isso, mas como você está se motivando para continuar estudando? É algo que você pode ajudar a pessoa, né? Então, não é só entregar, tá aqui. É o lance de se importar. Então, como eu vou te motivar para fazer o curso? Então, pode ser que você comece o curso fazendo um plano de estudo para ele, né? Então, esses detalhes, né? Primeiro, tenha certeza que ele vai receber o acesso, vai estar motivado, essa pirâmidezinha. E depois você vem e entrega o que tem que entregar. Muito bom. Então, vamos lá? Chamar para o nosso grito de paz. A Edu Zé Gigante! Boa semana, galera!